E agora a gente vai receber um companheiro de Juiz de Fora, seu Ricardo Baesso de Oliveira. Ele frequenta o Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora. Desde já a gente agradece por essa oportunidade, por estar trazendo, né, a sua palavra, o seu estudo para a gente. E o tema de hoje é Lições do Sofrimento. Tema bem interessante para a gente refletir bastante. Boa noite mais uma vez. Fica à vontade, seu Ricardo. Obrigado, Ana Carla. Obrigado, Helena, pelo carinho. Eu quero agradecer a oportunidade. Estou muito feliz em participar virtualmente de mais um grupo espírita, né? Os Amigos do Amor ao Próximo. Aqui em Juiz de Fora, a gente vem também promovendo esses encontros virtuais desde o início da pandemia e eles têm feito muito bem a todos nós. Nós espíritas somos privilegiados quando nós nos dispomos a examinar a dinâmica do sofrimento. Porque nós podemos examiná-la a partir do conceito das vidas sucessivas. Eu tenho um grande amigo de infância e adolescência, José Maurício de Carvalho. Ele é professor titular de filosofia da Universidade Federal de São João del Rei. E desde pequeno nós nos encontrávamos na zona da Mata Mineira, e ele hoje é um brilhante intelectual, com pós-doutorado em Portugal. Ele fez faculdade de psicologia, de filosofia, pedagogia e teologia, e tem muitos livros publicados. Mas apesar de ser um intelectual brilhante na área das ciências humanas, ele é um indivíduo que vive a religiosidade. Ele é católico desde sempre. Desde pequeno ele vai à missa, lê a Bíblia, faz as suas orações, e sempre nos demos muito bem. Eu, com a minha fé espírita, já de uma terceira tradição de família, e ele também de uma tradição católica, e sempre nos respeitamos muito. Recentemente, nós estávamos juntos e minha esposa lhe fez uma pergunta um pouco constrangedora. Por quê? Porque, como um bom católico, Maurício aceita hoje a existência de um mundo espiritual. Como um bom católico, ele admite a intervenção dos espíritos no mundo físico. Mas, como um bom católico, ele não aceita a reencarnação. Mas nós conversávamos sobre o sofrimento humano. E minha esposa voltou e disse assim: José Maurício, você que é filósofo, psicólogo, com toda essa bagagem de conhecimento, como você consegue explicar o sofrimento dos inocentes, considerando que existe um Deus que é toda bondade e toda justiça? E, para surpresa nossa, ele voltou-se com toda a sinceridade do mundo e disse: impossível explicar o sofrimento humano a não ser admitindo a doutrina da reencarnação. E nós, então, nos surpreendemos, porque eu sei da sua condição de católico sincero, e minha esposa, então, perguntou: mas então você, Maurício, aceita a reencarnação? E ele disse: não, eu não aceito a reencarnação porque a minha fé católica não a admite, mas eu reconheço que não há nenhuma doutrina capaz de examinar racionalmente o sofrimento dos inocentes, senão a reencarnação. Vamos então nos valer, meus amigos, dessa prerrogativa, nós que somos reencarnacionistas, para apresentarmos uma proposta didática que contempla 5 tipos especiais de sofrimento. O primeiro seria o sofrimento expiação. Expiação foi uma palavra empregada por Allan Kardec para designar aquele sofrimento que decorre de uma falta ética, de um crime cometido pelo indivíduo inserido.
Sempre que nós nos comprometemos perante a nossa própria consciência, interferindo negativamente no bem-estar de outras pessoas, sempre que nós prejudicamos o outro, nós nos inserimos em um processo consciencial, automático, mecânico, baseado na lei divina, em que nós passamos a vivenciar na própria pele o sofrimento que nós causamos em outra pessoa. E isso por um processo puramente pedagógico. Na medida que a gente começa a vivenciar em nós mesmos a dor que nós criamos no outro, nós temos a percepção da gravidade do nosso ato e nos armamos de recursos para não mais voltar a cometer. Emmanuel vai definir expiação, lá no livro O Consolador, como a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Obviamente que esse crime pode ter sido cometido em existências anteriores ou nessa própria existência. Quantos indivíduos que no final da vida vão amargar os últimos anos na solidão porque nunca valorizaram a família? Quantos indivíduos vão viver uma situação econômica dramática porque sempre gastaram mais do que ganharam? Quantos indivíduos vão vivenciar enfermidades comportamentais no final da vida porque nunca valorizaram o próprio corpo? Jesus fez alusão ao sofrimento expiação em várias passagens do seu discurso. Em uma delas, quando ele vai curar o paralítico do tanque de Betesda, que há 28 anos não andava, e ele se ergue, Jesus volta-se e lhe diz: não volte a pecar, para que algo pior não lhe suceda. Já relacionando Jesus àquela época, a pena com o crime cometido, o sofrimento com a ação danosa no bem-estar do outro. Em outro momento, Jesus iria dizer: quem comete o pecado é escravo do pecado, mostrando que quando nós geramos sofrimento em outras pessoas, nós nos inserimos em um processo de sofrimento pessoal, até que possamos nos libertar dele, até que nos eduquemos, até que aprendamos através do sofrimento a não mais cometer aquele crime. Então, o sofrimento expiação, ele estará presente na vida de todos nós, quando nós desconsiderarmos a lei de amor, de justiça e de caridade. Avançando em nossa reflexão, vamos para um segundo tipo de sofrimento, o sofrimento provacional. A palavra prova é uma palavra muito encontrada no dicionário espírita, mas que tem um significado diferente do usual. Habitualmente, nós empregamos a palavra prova como teste, verificação de conhecimento. Não é esse o significado da palavra prova para nós espíritas. Deus não precisa nos testar, pois sabe da nossa capacidade. A palavra prova, no vocabulário espírita, poderia ser substituída pela palavra experiência. Viver uma prova é viver uma experiência de crescimento espiritual. Kardec vai definir a palavra prova no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que foi um livro que ele escreveu em 1859 e não mais reeditou. Nesse livro há um vocabulário de textos espíritas. E se nós pegamos lá a palavra prova, vamos encontrar: provas são as vicissitudes da vida corpórea, que, se bem vivenciadas, permitem ao espírito avançar na escala evolutiva. Provas, então, são vicissitudes da vida corpórea.
Essa palavra vicissitude, habitualmente a gente a entende como coisa ruim, sofrimento, pena, dor, mas não é o principal conceito de vicissitude. Se vocês tomarem um dicionário, vocês vão ver vicissitude quer dizer variação, alternância. Vicissitude é um conjunto de coisas diferentes que se seguem umas às outras. Esse é o conceito kardeciano de prova. É um conjunto de situações diferentes que acontecem na vida das pessoas e que permitem a elas, através das experiências que vão viver, encontrar elementos de crescimento. Emmanuel vai definir prova no livro O Consolador como a luta que ensina ao espírito rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação pessoal. Prova é luta que ensina, experiência que faz crescer. Muitos sofrimentos humanos não são expiação, ou seja, não estão relacionados a um crime cometido. São experiências de crescimento. Quantas pessoas, por exemplo, que vêm numa situação de limitação, uma deficiência física, uma deficiência visual, uma alteração na audição, e que muitas vezes não estão essas situações relacionadas a erros cometidos, mas são experiências que esses indivíduos vão vivenciar e que vão permitir a eles crescer espiritualmente. Jesus fez referência ao sofrimento provacional, segundo o Evangelho de João, naquela cura do cego de nascença. Quando os judeus perguntaram a ele, mestre, quem pecou para que este homem estivesse desse jeito? Ele próprio ou seus pais? E Jesus vai dizer, nem ele, nem seus pais. Isso se deu nele, para que se manifestassem as obras de Deus. Ou seja, aquela cegueira era decorrente de uma necessidade evolutiva para que ele pudesse vivenciar em si mesmo uma dificuldade que poderia fazer com que ele se tornasse uma pessoa mais compassiva, mais paciente, mais resignada, mais esperançosa. Mas avançando ainda em nossa classificação didática dos tipos de dor. O primeiro tipo é a dor, segundo a prova. Vamos para o terceiro tipo de sofrimento, a dor evolução. A dor evolução também não está vinculada a nenhum erro do passado. Nem tampouco se refere a uma experiência de crescimento. A dor evolução surge na vida de todos nós, em decorrência da própria inferioridade do mundo que nós habitamos. A dor evolução surge em decorrência do nosso atraso espiritual, da materialidade do globo, de seres como bactérias, como vírus, que vivem conosco e muitas vezes causando a muitos de nós uma série de aborrecimentos. São exemplos de dor evolução, a dor do parto, a dor dos resfriados comuns, o sofrimento dos animais, sofrimentos relacionados a pequenos contratempos do dia a dia. É claro que a dor evolução, ela vem também como um estímulo ao homem do próprio progresso, seja o progresso tecnológico ou o progresso humanitário. Quanto a humanidade tem crescido na luta contra a inferioridade do mundo, drenando pântanos, encontrando forma de combater as epidemias, as pestes. Estamos hoje começando a vencer uma pandemia de consequências dramáticas através da vacinação. Então, a dor evolução que surge, por exemplo, de uma infecção, como uma infecção viral,
vai permitir ao homem desenvolver recursos para combatê-la, e a humanidade avança. Quanto nós já conseguimos avançar, por exemplo, no campo das vacinas, a varíola, que exterminou 300 milhões de pessoas só no século XX. Hoje a varíola foi extinta na face da Terra graças à vacinação. As pessoas de minha geração conviveram com o sarampo. Quantas crianças morriam de sarampo? Hoje, graças à vacinação, nós não temos mais no Brasil casos de sarampo que surgiram aqui. A paralisia infantil, o vírus da polio, só nos Estados Unidos, na década de 50, 250 mil crianças foram para a cadeira de roda graças a esse vírus terrível. Não existe mais no Brasil a paralisia infantil graças à vacinação. Então, a dor evolução, ela permite ao homem desenvolver recursos, desenvolver a ciência, mas, ao mesmo tempo, também desenvolver o sentido da solidariedade humana. Pois, muitas vezes, são nas tragédias coletivas, nas grandes calamidades públicas, nos tsunamis, nas enchentes graves, que o homem se une, se torna solidário, vive a compaixão na solidariedade humana. Então, é o sofrimento e evolução, que nada tem a ver com erros cometidos, mas que é decorrente da própria inferioridade do planeta. Um quarto tipo de sofrimento seria a dor-missão. A dor-missão também não tem nenhuma relação com erros do passado. É um sofrimento que muitas vezes solicitado por espíritos nobres e que tem como finalidade o benefício, o socorro da própria humanidade ou de espíritos que lhes são afins. Vamos encontrar a dor-missão em almas nobres que reencarnam na condição de pais e de mães e que recebem como filhos espíritos culpados, trazendo graves limitações físicas ou limitações mentais, e eles dedicam a sua vida com esmero, com cuidado àqueles seres. Sofrem, é claro que sofrem, mas jamais reclamam, jamais se desesperam, porque no fundo eles sentem que aquela situação de dor foi rogada por eles, em benefício de seres amados. Na dor-missão, o espírito sofre por amor. E, finalmente, um quinto tipo de sofrimento, nessa nossa classificação reencarnacionista da dor humana. O sofrimento auxílio. A dor auxílio é um acréscimo de misericórdia, que é colocado em nossa vida, que, a princípio, nos preocupa, nos inquieta e nos faz sofrer, porque nós não o entendemos, mas vem como colocado pelos espíritos bons, no sentido de evitar um mal maior. São dificuldades, são problemas, são enfermidades que os espíritos superiores inserem em nossa vida, que não estavam programadas, mas que vêm exatamente para evitar uma queda, um comprometimento maior. Um belo exemplo de dor auxílio nós vamos encontrar no livro No Mundo Maior, de André Luiz, quando ele narra a história de Antídio. Antídio era um cidadão alcoolista e que era acompanhado por algumas entidades vampirizadores do álcool. E em decorrência dos alcoólicos e dessa influência obsessiva, Antídio caminhava para uma lesão cerebral grave e irreversível. E verificava-se que ele, breve estaria num quadro de loucura. Mas Antídio era casado com uma jovem de grandes valores morais, tinha 2 filhos pequenos, e os espíritos superiores que acompanhavam aquela família verificavam que aquela jovem e aquelas crianças não mereciam uma situação como aquela,
porque se Antídio caminhasse para a loucura, terminando seus dias num sanatório, privaria o lar dos recursos financeiros que ele ainda lhe trazia. E do suporte, do apoio do pai e do esposo. Eles, então, através de certos recursos magnéticos, atuaram no sistema de condução cardíaca de Antídio, levando a uma arritmia muito grave, uma espécie de parada cardíaca, e em decorrência disso foi hospitalizado durante várias semanas. Em virtude da hospitalização, Antídio teve que se afastar dos alcoólicos, os espíritos vampirizadores do álcool se afastaram dele, e com isso o quadro de loucura que era iminente pôde não acontecer, privando aquela família de uma situação muito trágica, dramática, a qual eles não mereciam. E nós vamos observando então, minha gente, como muitas situações de sofrimento, situações que geram em nós aborrecimentos, transtornos, muitas vezes vêm como um acréscimo de misericórdia. Vem para evitar o mal maior, como sendo uma ação socorrista daqueles espíritos vinculados a nós e que querem o nosso bem. Eu sempre fiquei pensando, quando meus filhos eram pequenos, e eu e minha esposa os levávamos para tomar uma vacina ou uma injeção diante de uma enfermidade qualquer, o que é que deveria passar pela cabecinha deles? Nós chegávamos lá na farmácia ou no posto de saúde, né? Um de nós sentávamos, deitávamos o gurizinho no nosso colo, o outro vinha, segurava as perninhas, e vinha então o farmacêutico com aquela agulha imensa, abaixava o shortinho e enfiava-lhe a agulha na nádega. Eu imagino que eles deviam pensar, como meus pais me odeiam. E esse homem, que homem horroroso, jamais poderia passar na cabecinha deles que aquele momento breve de sofrimento iria evitar um outro muito maior. Arthur Riedel construiu a seguinte imagem. Uma criança brincava na sala, quando uma belíssima abelha dourada entra pela janela e põe-se a dar voos rasantes. A criança, extasiada com aquele inseto, põe-se a persegui-lo. Quer o inseto para ele, quer possuí-lo, ser dono dele. Mas quando o inseto percebe, dá um voo rasante e vai-se embora pela janela. E a criança, então, porque não conseguiu realizar o seu sonho, põe-se a chorar. Um adulto que assistisse à cena pensaria: está chorando porque não realizou o seu objetivo, mas choraria muito mais se tivesse realizado e levado uma ferroada. Nós, meus amigos, perante a bondade divina, somos crianças espirituais. E muitas vezes Deus nos poupa de um sofrimento maior, através de sabores aos quais nós não conseguimos compreender. Mas todas essas elucidações, toda essa dinâmica do sofrimento a partir da reencarnação, nos alimenta de recursos mentais para que nós possamos ter, diante dos dissabores da vida, uma atitude diferente, uma atitude saudável, uma atitude pacificadora. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec vai dizer que a falta de resignação esteriliza o sofrimento. Esterilizar é o mesmo que inutilizar, tornar improdutivo, tornar sem valor. O que Allan Kardec está querendo dizer, que para que o sofrimento tenha valor, sentido e significado, ele precisa estar acompanhado de um sentimento, a resignação. Talvez
o melhor conceito de resignação venha do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem do Espírito Lázaro, quando ele vai dizer que a resignação é o consentimento do coração. Consentir, minha gente, é dar licença, é permitir. É claro que a gente precisa entender isso melhor. Permitir a dor, aceitar a dor, conformar-se à dor não é virtude. É uma atitude patológica e que precisa de tratamento. Tudo nós precisamos fazer para superar aquele momento difícil. Todos os recursos éticos nós precisamos lançar mão para impedir que o sofrimento se instale. Mas quando nós formos derrotados pelo sofrimento, quando tudo aquilo que nós podíamos fazer para evitá-lo, nós já fizemos. Quando não há mais nada a ser feito, aí é que cabe o sentimento da resignação. É aí que nós vamos dar licença a ela, porque a partir dessa licença, nós vamos nos tornar mais leves, mais soltos, menos revoltados, menos inquietos. A resignação nos faz dialogar com o sofrimento, como se nós disséssemos assim: olha só, dona Dor, nós não gostamos da senhora. Nós não queríamos a senhora aqui. Mas como não tem jeito mesmo. Vamos ver o que é que nós podemos fazer daqui para frente. E é o sentimento da resignação que vai dar a nós a calma do coração, a serenidade da alma. Kardec vai dizer, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, que a serenidade é o preservativo contra a loucura, o suicídio e o desespero. Mas a serenidade, na proposta de Allan Kardec, não é, como dizem os dicionários, serenidade, uma vida calma, uma vida sem problemas, sem agitação. Não, não é isso. Mesmo porque, no Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que a vida mais feliz é a mais agitada, é a mais perturbada, porque é a mais rica de fatos e de produtos. A serenidade aqui seria o equilíbrio nas ações. E nós vamos entender isso quando a gente observa um artista de circo se equilibrando na corda bamba. Ele está numa situação de calma? Não. Ele está sob grande tensão. Ele está sob grande estresse. Mas, apesar da tensão, não cai, não se compromete, não machuca ninguém, não destrói a paz alheia. Por isso, André Luiz vai dizer lá no livro Ação e Reação, quando a nossa dor não gera novas dores, e o nosso sofrimento não causa aflição naqueles que convivem conosco, é porque a nossa dívida está em processo de encerramento. Nós, então, vamos aprender algumas lições com o sofrimento. A primeira lição que o sofrimento nos dá é que nós vamos compreender que o prazer tem limites. Todo sofrimento expiatório, minha gente, se dá quando nós extrapolamos os limites do prazer. Quando nós, pelo gozo próprio, pelo prazer próprio, pelo interesse próprio, de domínio, de poder, de luxúria, ferimos outros corações, desconsideramos o bem-estar alheio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, há um pensamento de Allan Kardec a respeito do prazer humano,
que talvez seja dos mais significativos. Quando Kardec vai dizer assim: Deus não condena os gozos terrenos. Deus condena o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Deus não condena os gozos humanos, não poderia condená-los, pois foi Deus que os criou. Deus fez as coisas que nos são necessárias, prazerosas, para que nós não nos descuidássemos delas. Isso está no Livro dos Espíritos. Como Deus poderia condenar algo que ele criou? Portanto, o prazer saudável, o prazer que não excede o racional, o prazer que não compromete o outro, o prazer que não priva o nosso corpo da saúde é perfeitamente aceitável. Mas prossegue Kardec: Deus condena o abuso dos gozos terrenos em detrimento das coisas da alma. Quais são as coisas da alma? A saúde do espírito, a paz, o equilíbrio, a serenidade. Sempre que o nosso gozo extrapola o aceitável, castrando os valores da alma, ele gera em nós desequilíbrio. Então é a dor que vai nos ensinar que o prazer tem limite. E o limite do prazer é o bem-estar do nosso próximo. Uma segunda lição que nos traz o sofrimento. Ela nos ajuda a desenvolver a empatia. Empatia é sentir o que os outros sentem. Quando nós sofremos, nós estamos experimentando aquilo que os outros sentem. E estamos nos armando de um sentimento de compaixão, de boa vontade, de solidariedade, porque nós próprios já sabemos o que significa aquela dor. Porque ninguém cresce, minha gente, com a experiência do outro. Só quando nós vivemos a experiência, só quando nós sentimos na própria pele, nós sabemos o que representa. Só quem perdeu um filho sabe o que representa a perda de um filho. Nós podemos nos condoer, sim, podemos ser solidários, claro, mas saber o que significa, só aquele que experimenta. Por isso, os dissabores da vida são possibilidades da gente experimentar, e à medida que a gente experimenta, a gente se torna mais sensível à dor do outro, a gente se torna pessoas mais piedosas. Por isso as adversidades, os desgostos. Vejamos um exemplo prático. Vamos ao médico. E vamos imaginar que não fomos lá atendidos como nós merecíamos. Chegamos lá, uma sala de espera minúscula, apinhado de pessoas, nós ficamos num canto ali em pé esperando a nossa vez. O médico nos chama com 1 hora de atraso. Chegamos lá, ele mal nos cumprimenta, quase não examina, dá lá a receita sem explicar coisa nenhuma, e a gente volta para casa aborrecido. Aborrecido e com razão. Mas será que essa experiência tem para nós algum significado profundo? Claro, minha gente. Nós estamos naquele momento aprendendo como não se deve tratar alguém. Ao termos a nossa dignidade minorada, ao termos desconsiderado a nossa própria humanidade, nós estamos sentindo na pele o que sente aquele que é minorado na sua dignidade. E nós, então, vamos nos armar de recursos para jamais fazermos a mesma coisa com as outras pessoas. Eu vou citar 2 exemplos pessoais. Quando eu era mais jovem, antes de me casar, e quando nos nossos estudos espíritas o assunto era criança enferma, essa coisa toda, eu confesso a vocês que eu não conseguia me emocionar com o assunto. Eu via os companheiros do movimento espírita mais velhos, muitos até choravam, se tocavam com aquela história de criança enferma, essa coisa toda.
eu não conseguia. Eu confesso a vocês que eu comecei a nutrir até um certo preconceito quanto a esse assunto. Eu pensava assim, eu devo ser muito atrasado mesmo. Essas coisas não me tocam. Pois bem, me casei, veio o meu primeiro filho, depois o segundo filho, e eu passei a viver experiências que eu não conhecia. Essas experiências, esses dissabores por que passam as crianças pequenas e que os pais acompanham e sofrem juntos. Quase todos conhecem, porque é quase que uma história natural. Começam com aquelas dores de barriga, eles bem pequenininhos, e a gente coloca eles no colo, eles choram e a gente chora também. Depois vem a fase das estomatites, em que a boca enche de afta, eles choram de dor, choram de fome porque não conseguem comer. Depois entra a fase das otites, que sempre começam de madrugada e naquela noite ninguém dorme. Depois vem a fase das amigdalites, aquele febrão que demora 3 dias, e depois a fase dos machucados, e tem que ir no hospital tomar ponto, e eu fui vivenciando isso com meu primeiro filho. Depois a mesma coisa com o segundo filho. E eu percebi que alguma coisa mudou dentro de mim. Ao viver a experiência, eu adquiri uma sensibilidade que eu não tinha. Hoje, se vocês precisarem de alguém que é manteiga derretida com coisa de criança, podem me chamar. Um segundo exemplo pessoal. Há cerca de 20 anos eu tive uma hérnia de disco e senti muitas dores, dor noturna. Eu lido com a dor dos outros, eu sou reumatologista. Mas pela primeira vez eu senti uma dor física. Eu tenho certeza que depois dessa experiência de dor, eu me tornei mais sensível às dores físicas das outras pessoas. Daí a importância das dificuldades em nossa vida. Os últimos anos de vida do meu pai faleceu aos 84 anos, depois de 3 anos vivendo as dificuldades da hemodiálise. E foram períodos de muita dificuldade, de muita ida ao médico, de emergências, de urgências, uma série de coisas que eu e meus irmãos vivenciamos junto com ele. Mas eu tenho certeza que isso foi de grande valor para nós, porque todas as vezes em que nós precisávamos de um profissional, e nós tínhamos esse profissional, e éramos bem atendidos, nós nos sentimos mais responsáveis para nós também fazermos com as outras pessoas aquilo que nós recebemos de bem, de bom do nosso. A dor nos dá lições. Uma terceira lição que o sofrimento nos ensina: cultivar a humildade. Porque nós vamos aprendendo, meus amigos, que nós não somos melhores do que ninguém. De que a enfermidade bate nos outros, mas bate também na nossa porta. Nós vamos entendendo que nós não somos super-homens. Que se as pessoas adoecem, por que nós não? Se as pessoas têm que tomar uma série de medicamentos, por que nós não? Se as pessoas têm que submeter a exames dolorosos, por que nós não? Se as pessoas têm que ser hospitalizados, submeterem a cirurgias, por que nós não? O sofrimento desinflama o nosso ego, nos dá a verdadeira medida da nossa insignificância diante do universo. E mais importante que isso, nos faz depender dos outros. Ninguém quer. Ninguém quer depender dos outros. Nós somos super-heróis. Queremos a nossa autonomia, fazer o que quisermos, não dependermos de ninguém, não precisarmos de ninguém. O sofrimento nos coloca reféns do socorro alheio. E nós vamos aprendendo que a vida é assim. Eu socorro hoje e sou socorrido amanhã. Como dizia o Dr. Gustavo Gelei, a evolução é solidária. Nós precisamos estar juntos, crescer juntos.
De que me vale ter todo o bem-estar do mundo se aqueles que eu amo estão na privação? De que me vale ter toda a saúde da terra se aqueles que eu amo estão enfermos? De que me vale desfrutar de toda a segurança possível se os meus amores vivem numa situação de desamparo e de perigo? Nós vamos então entendendo que nós precisamos evoluir juntos. A queda de um é a queda de todos. A vitória de um é a vitória de todos. Ninguém adoece sozinho. Ninguém se cura sozinho. Ninguém cai sozinho. Ninguém se ergue sozinho. E o sofrimento, então, vai nos ensinar a humildade de depender do outro e de ser solidário na hora da dificuldade. O pastor Caio Fábio, que foi nos anos 90, talvez o mais brilhante pregador evangélico do país, foi nessa época procurado por seu filho mais velho, que tinha 18 anos. E ele lhe disse assim: pai, eu preciso lhe dizer uma coisa, mas é uma coisa muito dura. E eu sei que o senhor vai sofrer muito. E o pastor Caio Fábio disse: diga, filho, diga o que você quiser. E ele voltou e disse: pai, eu sou gay. Isso dito na década de 90 para um pastor protestante, a gente pode imaginar o peso e a dificuldade. Pois Caio voltou-se e disse assim: filho, para mim, problema algum. Quem sou eu para bater de frente com nosso Pai e Criador? Foi Deus que te criou, filho. Você é uma obra divina. Há um propósito em você. Por mim, problema algum. Por sua mãe, problema algum. Mas você vai sofrer. Muitos familiares nossos não vão aceitar. Você vai sofrer. Os companheiros da igreja não vão aceitar. Você vai sofrer. Essa sociedade hipócrita que rejeita o diferente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você não sofrerá sozinho. Cada lágrima que brotar em seus olhos será uma lágrima que brotará no meu. Cada suspiro que arder em seu peito será um suspiro que arderá no meu. E nós não vamos impedir que o mundo castre a nossa paz. O sofrimento nos traz lições. Uma quarta lição: promove em nós a transcendência. O sofrimento nos faz nos ligar às forças do bem, do belo, do nobre, do sadio, do útil. Há um ditado muito antigo que diz assim: não existem ateus nas trincheiras, porque é no momento de dor superlativa que muitos encontram a paz, que muitos se identificam com a luz, que muitos revolucionam a sua maneira de ser, de viver e de pensar. Eu me lembro aqui de Gilberto de Menstein, um dos mais importantes jornalistas de São Paulo, morto recentemente. No dia 31 de dezembro do ano de 2019, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, narrando a sua história. Ele fora acometida por um câncer de pâncreas com metástase disseminada. E os seus últimos meses foram luta contra a enfermidade. Cirurgias, quimioterapia, radioterapia, hospital e hospital novamente. E ele, então, na entrevista, volta-se e diga assim: o Gilberto de Menstein, que vocês conheceram, não existe mais. Ele morreu. Mas nasceu um outro, bem diferente do anterior. Aquele que morreu era um devoto do culto a bobagens. A sua vida era focada em uísque com os amigos, festa com mulheres, viagens. Esse outro que nasceu agora é alguém que procura encontrar nas coisas simples e profundas da vida um significado diferente do viver.
Simone Weil, a grande mística cristã do início do século XX, dizia assim: a desgraça simplifica tudo. A desgraça simplifica tudo. Porque é no momento de dor suprema que a gente passa a dar valor às coisas valorizáveis da vida. Eu me lembro aqui de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, cego, imóvel numa cama, quando alguém lhe pergunta: Jerônimo, o que é a felicidade, meu filho? Ele diz: felicidade para mim seria virar de lado. O sofrimento simplifica a vida. O sofrimento simplifica as coisas. Conta o doutor Ivo Pitangui que seu paizinho, acometido de uma enfisema pulmonar muito grave, que vivia dependendo de oxigênio, um dia, numa conversa no lar, saiu esse assunto de felicidade. Ele voltou-se e disse: felicidade, minha gente, é um pouco mais de ar. O sofrimento simplifica tudo. E a gente passa a focar nas coisas realmente importantes da vida. E, finalmente, um quinto e último ensinamento que o sofrimento nos dá. Ele nos ajuda a desenvolver a paciência. A paciência, que é a virtude da espera esperançosa. Na tradução de João Ferreira de Almeida dos Evangelhos, há uma só vez é citada a palavra paciência. Lucas 21:19. E Jesus diz assim: na paciência possuí vossa alma. Na paciência, nós somos donos de nós mesmos. Nós adquirimos o absoluto autocontrole. E esperançosamente aguardamos que esse momento passe. Porque vai passar. Virá um momento diferente. É como a dor do parto. Uma dor superlativa. Mas depois que passa, vem o enternecimento e a alegria profunda de ter no colo uma nova vida. Ou o choro do bebê que nasce. Chora porque sente frio, porque sente dor, porque sente desamparo. Mas protegido, confortado, agasalhado, mergulha num momento de paz profunda. Espero que a nossa reflexão tenha, de alguma forma, contribuído com os amigos. Agradeço imensamente essa oportunidade e até uma outra, se Deus quiser.